Irmãos, então nós estamos na série de estudos Panorama das Escrituras, olhando livro por livro, é um curso. Neste instante nós vamos estudar Provérbios. Provérbios está aí dentro dessa sequência que nós temos estudado. Nós chegamos no 20º livro da Escritura, dentro dessa visão panorâmica. Então, para mim é o desafio, dar uma aula em um livro só, por causa do tempo, porque são muito ricos. Então, dá para você fazer várias séries dentro dos livros, mas o nosso objetivo é que você consiga conectar essas partes e veja o livro todo. E o meu objetivo é que você depois leia os livros, para que você possa crescer, então, nesse conhecimento. Então, nós vamos tentar fazer um voo panorâmico em cima deste assunto, tá bom? Lembrando sempre que os livros bíblicos estão catalogados, colocados na Escritura, dentro de uma estrutura que tem a ver com a literatura, o tipo de livro. Então, Pentateuco, históricos, e nós estamos aqui, nos livros poéticos. São chamados livros de sabedoria. Então, é um estilo dentro da Escritura, onde ele vai fazer de forma poética e através da sabedoria, vários ensinamentos. E esses livros, eles se compõem de certa forma. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos ou Cantares, eles estão relacionados, abordando temas da vida e dando visão de sabedoria dessas áreas. Então é importante que você veja o todo deles para que você possa entender. Maioria das vezes, cada um deles vai especificar um ponto. Como Jó vai lidar com a ideia do sofrimento mesmo na vida daquele que é justo. Salmos com a diversidade de sentimentos no meio da vida e como nos relacionamos. Provérbios, que é o tema de hoje, a gente vai ver como que uma vida sábia normalmente redunda, como que sabedoria normalmente redunda em práticas, e essas práticas sábias vai colher coisas boas. Então essa é uma visão geral do livro. Eclesiastes vai dizer para nós que na vida debaixo do sol há exceções. Há gente que caminha muito bem e colhe coisa muito ruim. Há coisa que vem e você não consegue explicar. Eclesiastes vai trazer muito essa visão. E Cantares vai trazer o relacionamento conjugal descrito em um cântico. Quando a gente olha para o livro de Provérbios, abre aí por gentileza Provérbios. Provérbios tem o título do livro na primeira frase, verso 1. Vamos juntos? Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Então o livro abre com esta frase, que contextualiza para nós quem é o grande personagem neste livro por detrás desses ensinamentos, que é Salomão, que é o rei de Israel. O fato dele ter esse título, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, não deve fazer com que eu e você entendamos que todo o livro de Provérbios foi organizado por Salomão. Salomão é, sem sombra de dúvida, aquele que mais escreveu os provérbios. Provavelmente ele copilou alguns outros de outras fontes de sabedoria. Mas nós sabemos que há outros autores que é citado no livro, como Agur, como Lemuel. São gente que escreveu coisas que são citadas neste livro. Você percebe no livro de Provérbios, como um todo, que teve alguém que organizou o livro de Provérbios. Como que a gente percebe isso? Olha o capítulo 25, verso 1. Vamos juntos? São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. E aí vai começar a citar esses provérbios, que são de autoria de Salomão. Mas quem é que transcreveu estes provérbios? Quem é que transcreveu? Quem? Os homens de Ezequias, rei de Judá. Ezequias viveu na mesma época de Salomão? Não. Salomão é o que reinou pós-Davi. Ezequias já está naquele período que o reino de Israel se dividiu, reinos do norte e as tribos do sul. Tanto é que ele é chamado do rei de Judá, daquelas tribos do sul. Percebe, durante os dias de Ezequias,
numa reforma que Ezequias promove, numa volta às coisas, alguém transcreve alguns dos provérbios de Salomão. Então, a partir do capítulo 25, não é até o final, mas uma parte aqui, depois eu vou mostrar melhor, essa parte aqui foi colocado nesse livro pelos filhos de Judá, pelos homens de Ezequias, rei de Judá. Então perceba que o livro de Provérbios, ele foi organizado, assim como os Salmos, ele foi organizado em blocos em alguns momentos da história. E é de fato, se você olha quem foi Salomão, Salomão foi alguém descrito na Escritura com muita sabedoria. Dê uma olhadinha sobre a descrição dos feitos de Salomão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 29. Então eu estou tentando mostrar quem é esse personagem Salomão, por isso que o texto começa, Provérbios de Salomão, rei de Israel. Nós estamos vendo que o fato de estar dizendo Provérbios de Salomão, rei de Israel, não significa que ao longo do livro você não encontra alguém que tenha organizado estes provérbios. E você percebe isso no capítulo 25, quando é dito que aqueles provérbios em diante foram transcritos exatamente pelos homens de Ezequias, embora escritos por Salomão. Mas alguém foi lá e transcreveu eles para este livro que eles estão fazendo. Olha o primeiro livro de Reis, capítulo 4. Por que isso se dá? Porque, na verdade, Salomão escreveu muitos provérbios, muito além do que estes que eu e você temos. Nós temos pouquinho perto daquilo que Salomão escreveu. Você sabe que Salomão teve aquela experiência de Deus aparecer para ele e dizer, pede-me o que você quer em sonho. E aí Salomão diz, eu quero sabedoria. E Deus deu. Olha o verso 29, então a descrição da sabedoria deste homem. Vamos juntos? Deu também Deus a Salomão sabedoria, grandíssimo entendimento e larga inteligência como a areia que está na praia do mar. Então olha que descrição, né, de grande sabedoria. Entendimento, larga inteligência, assim como a areia do mar. Ora, a sabedoria de Salomão, vamos juntos? Era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Sempre teve sábios no mundo, a graça comum de Deus está sobre a humanidade. Você tem grande sabedoria sendo desenvolvida na filosofia, nos pensamentos. Mas ele diz assim, a sabedoria desenvolvida por Salomão é maior do que a sabedoria de todo o Oriente, maior do que a sabedoria dos egípcios. E os egípcios se orgulhavam exatamente de ter sabedoria durante o período da história. Egito foi um grande berço de sabedoria. Mas Salomão é alguém que teve tanta sabedoria que olha o verso 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Rezerarita. Esse Etã é citado lá num dos salmos, ele escreveu um dos salmos. Mas está dizendo, ele é um grande sábio em Israel, mas Salomão é mais sábio do que ele. E do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E correu a sua fama por todas as nações em redor. Eu tenho um professor, foi meu professor no seminário, Dr. Daniel Santos. A especialização dele é exatamente nesses textos de sabedoria. E ele desenvolve a tese de que Provérbios, Eclesiastes e principalmente Provérbios, mas os livros de sabedoria como um todo, são pontes evangelísticas de Israel no Antigo Testamento. Porque são linguagens de conhecimento, de coisas do conhecimento geral de todo o povo. Não apenas daquele que conhece Israel, não apenas daqueles que conhecem a história de Moisés, mas temas relacionados que todo mundo tem que relacionar, com dinheiro, com sexo, com vida, com falar. E aí Salomão apresenta a sabedoria dada por Deus para que cause impacto nos demais sábios, nos demais lugares, e pessoas vão até ele. Isso você percebe, por exemplo, na rainha de Sabá. Lembra aquela rainha de Sabá? Ela vivia num lugar muito longe de Israel. E o que faz ela ir até Israel?
porque ela ouviu da sabedoria de Salomão. Hoje, às vezes, as pessoas fazem esses movimentos em busca de ouvir alguém sábio, de um conselho, de alguém que vai liderar. Políticos das grandes potências sempre têm conselheiros ao seu derredor, pessoas que conhecem para poder aconselhar em determinadas decisões. Salomão é o homem mais sábio e apresenta conselhos sobre várias áreas da vida. Isso causa impacto nas regiões ao derredor, ao ponto de uma rainha sair e ir até lá e ver, eu quero ouvir, ver se realmente é tudo isso. E ela sai mais admirada ainda. Ela diz que aquilo que ela viu superou em muito o que ela tinha ouvido da sabedoria de Salomão. Então nós estamos diante de um dos livros do homem mais sábio que existiu, dado exatamente por Deus a sua sabedoria. E olha então a amplitude disso. Olha o verso 32. Compôs 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Irmãos, é muito cântico. A gente tem um livro de cantares só, de Salomão. E a gente tem um salmo lá que tem o Salmo de Salomão. E talvez um outro salmo, porque é discutido ainda, escrito na Bíblia para nós. Mas ele compôs 1.005 cânticos. Ele compôs 3.000 provérbios. Então esse homem compôs muita coisa ao longo da sua vida. E determinado momento da história, os homens de Ezequias vai copilar alguns desses, vai transcrever alguns desses. Esses são aqueles que Deus quer que nós tenhamos, né? Sabedoria de Salomão foi expressada no mundo de várias formas, mas Deus quis que uma parte disso ficasse para nós ao longo de toda a história. Então Deus inspira para que isso seja escrito no livro que é a Bíblia. Embora as outras coisas tenham sido de grande sabedoria, mas não importa para a gente. Porque o que Deus quer que permanecesse é essa porção. Isso acontece em várias partes da Bíblia. Os próprios feitos de Jesus, Jesus realizou muitos outros milagres. Mas estes foram escritos para que vocês possam crer. Percebe? O feito de Jesus foi mais amplo do que aquilo que foi escrito. Agora, por que, pastor, que não escreveu tudo? Porque Deus queria preservar para todo sempre uma parte disso que é para o nosso aproveito, que nós chamamos da inspiração dada sobre aqueles que organizaram. Então você deve lembrar disso ao você ler o fato dos homens lá de Ezequias transcrever. Sim, eles tiveram acesso a muitos provérbios de Salomão e transcreveram uma parte que está lá a partir daquele capítulo 25 que nós vimos. Olha o verso 33. Vamos juntos? Discorreu sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota do muro. Também falou dos animais e das aves e dos répteis e dos peixes. E de todos os... Desculpa, só até aí por enquanto, daqui a pouco eu leio o próximo verso. Nós somos de uma cultura muito utilitarista. Não são poucos as pessoas que dizem assim, mas você está estudando isso para quê? Então assim, parece que você precisa sempre ter algo que você vai ganhar com aquilo de modo direto. Daí, muitas vezes, no país é muito mais cultivado o diploma do que o conhecimento. A pessoa paga caro numa faculdade e ele falta aula, e se der oportunidade ele vai lá e cola, manda o trabalho para alguém fazer. E aí ele se formou e diz, não, mas eu estou formado. Mas quer dizer, ele perdeu a grande oportunidade de, durante 4, 5 anos, estar aprendendo. Então, o conhecimento, ele é importantíssimo para a nossa vida. E ele transcende esse aspecto da utilidade. Óbvio que existe o aspecto da utilidade. É importante algo ser útil, né? Mas perceba que Salomão é o homem mais sábio. E ele escreve sobre plantas, sobre animais. Por que ele faz isso? Porque essas coisas são criadas por Deus.
A sabedoria está em compreender as coisas criadas por Deus. O mundo foi criado por Deus. Então Salomão compreende o mundo, porque compreendendo o mundo, ele está compreendendo o próprio Deus que colocou digitais dele na criação. A criação revela quem Deus é. Então eu e você deveríamos ter essa mentalidade. Nós não temos a sabedoria de Salomão, mas nós deveríamos ter o conceito que Salomão tem de sabedoria. Por isso o que está diante de você, faça bem feito. Você tem que estudar tal coisa, estuda. Não, vou só estudar. Não, aprende aquilo. Porque se é algo verdadeiro, aquilo vem de Deus. Deus criou o mundo para funcionar dessa forma, e você está conhecendo uma parte disso. Uma parte disso. Então você vê Salomão com essa sabedoria sendo demonstrada em várias áreas da sua vida. Verso 34. De todos os povos vinha gente a ouvir a sabedoria de Salomão. E também enviados de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Então daí que a gente chega a essa conclusão, que o livro de Provérbios, ele é, sem sombra de dúvida, boa parte dele de Provérbios do próprio Salomão, mas a gente sabe que Salomão escreveu mais do que aquilo que está em Provérbios. Em alguns momentos, Deus usou pessoas para que pudesse organizar aqueles provérbios, e alguns deles foram colocados como durante os dias do rei Ezequias, por exemplo. Tem um autor que vai tratar do livro de Provérbios, dizendo assim, basicamente o livro de Provérbios é uma coleção de comparações fundadas na observação e reflexão, que visa ensinar a conduta adequada. Por isso é sabedoria prática, arraigada nas experiências de vida comuns na cultura humana. Esta qualidade explica o valor duradouro de Provérbios para públicos religiosos e seculares ao longo dos séculos. Você vai encontrar verdades em Provérbios que existem no mundo, a despeito se a pessoa é cristã ou não. Você vai encontrar pessoas que seguem esses mesmos princípios, porque esse é um princípio de alcançar sucesso, por exemplo, em várias áreas. Eu sempre gosto de dar uma olhada neste livro aqui, que ele sempre traz uma frase que resume o livro, e ele faz esta frase. Vamos juntos? Qual que é a frase que resume Provérbios? O plano... Então vamos olhar isso através do esboço do livro, tá bom? Vamos tentar olhar isso rapidinho aí, por causa do nosso tempo, através do esboço do livro. O livro de Provérbios, você vai encontrar, normalmente a gente pensa no livro como sendo sempre frases curtas, não é isso? Ensina a criança no caminho que deve andar, quando ele for velho, não se desviará dele. É um provérbio. Mas o livro de Provérbios tem uma parte que não é um discurso brevezinho assim, uma frasezinha breve. Por exemplo, olha o capítulo 1. E às vezes a gente esquece que tem nessas partes. A partir do verso 8. Começa com essa frase, filho meu. Isso aqui é um discurso que vai chegar na parte da sabedoria, no verso 20. Depois vai retornar a expressão filho meu no capítulo 2. Isso vai até o final do capítulo 9. Tudo isso é um só discurso. Não é uma frasezinha curta. A frasezinha curta começa na segunda parte do livro, que está a partir do capítulo 10. Olha como que começa. Vamos juntos? Provérbios de Salomão. Perceba que isso aqui é o quê? É um título. Perceba que o livro de Provérbios, assim como o livro dos Salmos, você encontrava livros aí dentro, o livro de Provérbios também. Tem o primeiro grande bloco, e agora começa dizendo, Provérbios de Salomão. E aí começa várias dessas frases, onde não necessariamente um versículo tem a ver com o outro. Às vezes ele fala de um tema aqui e fala do outro tema na sequência. E assim ele vai.
Olha o verso 1. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho insensato é a tristeza de sua mãe. Olha o capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. O que tem a ver uma coisa com a outra? Nada. São ensinos diferentes. Todos são provérbios de Salomão, mas agora não é aquele grande discurso. Mas agora são vários ensinos sendo apresentados. Então você encontra essa divisão claramente no livro de Provérbios. E olha o capítulo 22, verso 17. Daqui a pouquinho a gente vai olhar o conteúdo, tá? Mas eu estou só mostrando para você entender essas, como se fossem dobradiças no livro. Inclina o ouvido e ouve, vamos juntos? As palavras dos sábios e aplica o coração ao meu conhecimento. Aqui é novamente um título. O que você vai encontrar a partir daí são as palavras de sábios. Ele está dizendo, inclina o ouvido para isso. Aquele primeiro grande bloco termina aí, e agora passa a ter as palavras dos sábios. E aí você chega lá no capítulo 25. São também estes provérbios de Salomão, os quais transcreveram os homens de Ezequias, rei de Judá. Você agora encontra um novo bloco. Percebe que esses provérbios, se primeiro é um grande discurso, depois você tem uma série de provérbios escritos por Salomão, ditos de sábios, e agora transcritos pelos homens de Judá, os provérbios que Salomão havia escrito em algum momento da história. Vai lá para o capítulo 30. Capítulo 30. Olha o verso 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. Capítulo 30, verso 1. Palavras de Agur, filho de Jaque, de Massá. E aí você tem as palavras que são as palavras de Agur. Não é as palavras de Salomão mais, não é os provérbios que foram transcritos daqueles que Salomão havia escrito, não. Mas agora são as palavras de Agur. Olha o capítulo 31. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou a sua mãe. Então agora ele passa a mostrar as palavras de Lemuel, que ele aprendeu da mãe, e ele está então repassando a todos nós. Então o livro de Provérbios vai ter grandes blocos que a gente pode encontrar. Vamos voltar então para o primeiro bloco. O primeiro bloco é a introdução do livro. Está lá no capítulo 1, Provérbios 1. Introdução é sempre muito importante de um livro. Quando você para e olha para uma introdução bem feita, é algo que vai antecipar, vai dizer para você do que vai tratar. Por isso que normalmente uma introdução deve ser feita quando? Quando que faz uma introdução se você está escrevendo um livro? Não é antes não, pessoal. Ele está antes, mas a introdução é feita depois do livro. Porque você já fez todo o livro, aí você vai apresentar o livro para... Camila, não é isso? Aê, Camila, ufa. Senão... é isso. Todo o conhecimento do que você fez. É isso aí. Então, quando você olha para os livros bíblicos, boa parte deles, você deve gastar bem tempo na introdução. Que você está sendo apresentado aquilo que vai acontecer no livro. Olha a introdução. A introdução do livro está no capítulo 1, do verso 1 ao verso 7. Essa é a introdução do livro. Você tem o título que a gente já viu, Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Você já entendeu que aponta para a autoria, mas aponta para aquele grande sábio. Então é uma forma de você também dedicar toda a sabedoria. Quem é o símbolo da sabedoria que Israel produziu? Salomão. Então aqui está a sabedoria de Salomão sendo expostas ao mundo. Olha o objetivo, você vai ter várias vezes aí a palavra para. Olha o verso 2. Para. Olha o verso 3. Para. Olha o verso 4. Para. Olha o verso 6. Para. E antes que você fala, pare, pastor, já parei. Então o livro está dizendo, para alguma coisa. Para que esse livro foi escrito? Para, vamos junto? Aprender a sabedoria e o ensino.
para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo, a equidade, para dar ao simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidades, para entender o quê? Provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. É interessante que ele está dizendo, esse é um livro de sabedoria, para você entender, e para você até mesmo entender provérbios. Porque até mesmo entender esse livro, você precisa ter uma sabedoria. Senão você vai pegar um provérbio desse e absolutizar. E dizer, é assim. E o livro de sabedoria mostra para nós que não é sempre assim. Eclesiastes diz, a mesma coisa acontece com o bom e acontece com o ímpio. Então, o provérbio ensina a criança no caminho que deve crescer, em que deve ser, né? Quando ele crescer, ele não se desviará dele. Isso é uma promessa. Significa que toda criança que é ensinada, ela nunca se desvia? Não. Porque existem crianças que são ensinadas, e por causa da rebeldia do próprio coração, ainda assim se desvia. Olha que informação interessante que você encontra no livro de Provérbios. Quer ver? Olha Provérbios 30. Olha que informação interessante que você vai encontrar em Provérbios. Lembra, para você entender Provérbios, e tem um provérbio que lida sobre isso. Olha o Provérbio capítulo 30, olha o verso 24. Há 4 coisas muito pequenas na terra, que porém, mais sábias do que os sábios. Quais são essas 4 coisas pequenininhas que são mais sábios do que os sábios? As formigas, olha o verso 26. As agarnazes, olha os versos 27. Os gafanhotos, olha o verso 28. O geco. Por que essas 4 coisas são mais sábias do que o sábio? Ele está dizendo, você está lendo o provérbio para você ser sábio. Mas saiba que no final, existem 4 coisinhas bem pequenas, que são mais sábias do que você. Por quê? Porque a sabedoria de Provérbios é uma sabedoria para a vida. Provérbios tem ensinamentos para nos ensinar como a gente deve viver. E esses 4 animais, óbvio que eles não são mais inteligentes do que a gente. Eles não sabem fazer continhas aí matemáticas. 3 mais 3 eles não sabem. Mas em que sentido que então que eles estão sendo apresentados como mais sábios? Porque se a sabedoria é para uma vida correta, então ele vai descrever como que esses 4 seres fazem o que precisa ser feito. Olha o verso 20, voltemos lá para o verso 25. O primeiro deles, a formiga. As formigas, povo sem força, todavia, no verão prepara a sua comida. Ela precisa sobreviver. Então o que ela faz? Ela prepara a sua comida. Olha o próximo. As aganazes, povo não poderoso, contudo, fazem as suas casas na rocha. É isso que ela precisa fazer, é isso que ela faz. Verso 27. Os gafanhotos não têm rei, contudo, marcham todos em bandos. Eles não têm rei, mas se eles precisam ir para um lugar para o outro, eles fazem dentro daquilo que precisa ser feito. O geco que se apanha com as mãos, contudo, está nos palácios dos reis. É por isso que eles são apresentados como mais sábios. Não porque eles têm um QI mais elevado, óbvio que não. Eles não são imagem, semelhança de Deus, nada disso. É simplesmente com a comparação do seguinte, a sabedoria precisa redundar naquilo que nós fazemos. Você será sábio se você vive de acordo com aquilo que você aprende. Essa é a ideia de Provérbios. Volta lá para o capítulo 1 de Provérbios. Olha o verso 2. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino, vamos juntos? Do bom proceder,
a justiça, o juízo e a equidade. Essa série de palavras, sabedoria, ensino, entendimento, inteligência, bom proceder, juízo, justiça, equidade, mostra que o livro de Provérbios tem conhecimento moral para sendo ensinado a nós. Não é simplesmente um conhecimento cognitivo, mas é um conhecimento para a vida. E a gente não diz isso? Há pessoas que nunca estudaram num banco de escola muito, pouquinha coisa, mas essa pessoa é sábia. Sábia é diferente de acumular informações. Óbvio que o acúmulo de informação é muito importante. Ninguém está desprezando isso. Mas há tolos que estão cheios de informações. E há pessoas que nunca galgaram os passos das informações, mas são sábias. Provérbios é um livro voltado para essa sabedoria, que vai conectar com a nossa vida, como que a gente vive. Na linguagem de hoje, tem um autor chamado Lungman, ele vai dizer que se estivesse comparando com o discurso que muitas vezes é feito, ele diria que Provérbios é muito mais aquela inteligência emocional do que o QI. Existem alguns testes, para medir o QI de uma pessoa, quantidade de informação, de inteligência. Há muitas pessoas muito inteligentes, mas são uma tragédia na vida. Eles não conseguem administrar um casamento, não conseguem administrar nada na vida dele. Então, há uma necessidade de uma inteligência de como viver, de um emocional. Provérbios vai lidar muito com isso. De tal forma que na literatura de Provérbios, o inteligente, o sábio, ele sempre está do lado daquele que faz o que é certo. O tolo está sempre do lado daquele que faz o que é errado. Burrice em Provérbios também é algo moral. Inteligência em provérbio é algo moral. Estar com Deus é ser sábio. Estar contra Deus é ser tolo. Por mais que você maquine o mal, então você tem capacidades cognitivas. Mas não é essa sabedoria para a vida. Perceba? Então Salomão descreve esses objetivos aqui no capítulo 1. E se dirige a quem? Basicamente, o livro de Provérbios se dirige a dois grupos de pessoas. Olha lá o verso de número 4. Para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Você não deve ficar separando simples e jovens. Isso aqui é aquilo que a gente falou no Salmo, um paralelismo. A ideia de mesmos seres precisam da mesma coisa. Mas olha o verso 5. Ouça o sábio e cresça em prudência e instruídos adquira habilidades. Provérbio usa outras palavras, mas para catalogar três grupos de pessoas. O simples, o jovem, que é o mesmo simples, o sábio e o tolo. Qual é a diferença? O sábio, óbvio, é alguém maduro, alguém que já está plenamente entendendo isso. E Provérbios está dizendo, alguém que é muito inteligente, sábio já, maduro. Provérbios é para ele, para que ele possa aprender. Ele vai crescer em sabedoria olhando para isso. Daí, os sábios de Israel deveriam consultar Provérbios. Os sábios dos outros mundos, dos outros países, melhor dizendo, quero dialogar com filosofia. Conhece a sabedoria de Israel em Provérbios. Eles vão aprender. Mas alguém que está ainda imaturo na vida, também é para ele. O simples, o jovem. Que é diferente do tolo. Provérbios, o tolo não tem que insistir com o tolo. Ele diz, não insista com o tolo. Não fala duas vezes com o tolo. Ele ainda vai rir de você. Então não adianta gastar tempo com quem é tolo. Agora, com quem ainda é simples, ele está ensinável. Aí sim, você deve instruí-lo. Embora, às vezes, Provérbios coloca o simples agindo junto com o tolo. Porque ele ainda não sabe. Mas qual que é a diferença? O simples pode aprender. O tolo não. O tolo é arrogante. O tolo acha que sabe. Para ele não tem mais o que fazer. Então, Provérbios vai condenar o tolo, vai advertir o simples, o jovem,
Mas vai dizer, venha para cá, ouça a sabedoria, deixe o tolo, para de andar com tolo, ande com quem é sábio. O sábio não precisa dizer isso, ele já é sábio. Mas o tolo não tem o que ser feito. Então perceba claramente que o livro se dirige a esses dois grandes grupos, aquele que é imaturo e aquele que já é maduro. E aquele que é tanto imaturo quanto maduro pode crescer em provérbios. Verso 6 vai dizer o objetivo, para que ele possa entender provérbios, parábolas e palavras e enigmas dos sábios. Precisa ter sabedoria para entender sabedoria. E qual que é o tema central? Olha lá o verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos, nécios, tolos, é o mesmo grupo, aqueles que desprezam. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Qual que é o princípio do saber? Temer a Deus. O que é essa relação de temor a Deus? É uma relação de aliança. Você sabe que tem alguém que governa sobre você. Então, se você quer ser sábio, você precisa temer esse Deus que governa sobre você. E ele vai conduzir a história. Sem uma relação pactual, não existe verdadeiro conhecimento. Sem temor do Senhor, você nunca será alguém sábio na perspectiva de Provérbios. O princípio começa a temer a Deus. Sobre todas as coisas, você precisa temer o Senhor. Ter respeito, submissão e saber que Ele é poderoso. Você precisa se submeter a Ele. Tenha que ter temor de Deus. Então este é o versículo-chave, vai aparecer várias vezes. E toda vez que ele falar sobre sabedoria, lembra, como que começa? Eu quero ser sábio. Qual é a primeira coisa que você precisa? Entrar numa relação com Deus, onde Deus é o Senhor sobre a sua vida. E aí você vai temer a Ele. Porque essa sabedoria é uma sabedoria revelada. É Deus quem diz o que é e o que não é. Isso só é possível para aquele que se submete a quem Deus é. Depois, então, a partir do verso 3, você entra nesse discurso que eu comecei a falar com vocês, que é um convite à sabedoria. É um pai falando para um filho. Verso 8. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe. Então, se o livro é para dar sabedoria, agora ele vai mostrar isso fazendo um convite ao filho. É um apelo de um pai sábio. Isso vai até o verso 19, dizendo, olha, você precisa amar a sabedoria, buscar a sabedoria e não ir atrás do que é errado. Olha o verso 10. Filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Eu quero que você lembre que esse é um bloco. Ao contrário dos outros provérbios, que você pode ler um solto, esse não, esse é uma sequência. É um discurso de um pai para o filho. Ele diz sobre sabedoria, a própria sabedoria grita no livro, olha o verso 20. Verso 20. Grita na rua sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas, na cidade, profere as suas palavras. E quais são as palavras da sabedoria? Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós escarnecedores desejareis o escárnio, e vós loucos aborrecereis o conhecimento. Então é todo um clamor vindo da própria sabedoria, a sabedoria gritando. No verso 2, o pai volta a falar. Filho meu, se aceitares as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos, e aí vai dar vários conselhos. Ele vai continuar apelando para a sabedoria, ele vai falar sobre a mulher adúltera, sobre a questão da relação com a mulher que vai tentar desviar o filho do caminho. Olha o verso de número, capítulo 5, olha o capítulo 5, olha o verso 3, porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Olha o verso de número 6. Ela aqui, a mulher adúltera, não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não sabes.
Olha o verso 8. Afasta o teu caminho da mulher adúltera, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não des a outrem a tua honra, e nem aos teus anos as cruéis, para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia. Então é o pai dizendo, filho, cuidado com mulheres. Vai ter as mulheres adúlteras, e você não deve dar ouvido a ela. E assim vai, fazendo várias coisas sobre sabedoria. E quando você chega no capítulo 8, de novo a sabedoria grita, ó, não clama porventura a sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? E aí começa a descrever o que a sabedoria faz. E assim termina esse capítulo, esse bloco, né? Então, um convite à sabedoria. Você vê o apelo do pai, o grito da sabedoria, mais apelo do pai, e a sabedoria gritando novamente que ela é melhor do que todas as coisas. Depois, então, você tem a terceira parte que nós vimos, Provérbios de Salomão. E aí começam as declarações. Aqui você tem várias declarações sábias. Essa é a parte que normalmente as pessoas conhecem do livro, que são aqueles provérbios curtos. Você tem Provérbios de Salomão, até o verso 22, capítulo 22. Depois você tem palavras dos sábios. Pode ter sido Salomão quem reuniu as palavras dos sábios? Pode. Mas são palavras dos sábios, de outros que escreveram. E Salomão pode ter reunido, ou pode ter sido outra pessoa. Provérbios de Salomão de novo, compilados pelos homens de Ezequias. Começa lá a partir do capítulo 25. Palavras de Agu, que nós vimos, palavras de Lemuel, aprendidas com a sua mãe. Interessante que o texto começa no capítulo 1, o pai dizendo, filho meu, não abandone a instrução do seu pai, e nem a instrução da sua mãe. O pai é o tempo todo no livro ensinando o filho, na primeira parte. Você tem a figura de um grande sábio, que é Salomão. Você tem os sábios homens sendo apresentados. E no final você tem um rei que aprendeu com a sua mãe. E ele ensina também sabedoria, porque ele aprendeu com a mãe. E aí, por fim, você tem o fechamento do livro de Provérbios, que é aquela famosa descrição da mulher sábia. Ele está escrito em forma de um acróstico, cada característica da mulher sendo usada a partir de uma letra do alfabeto hebraico. Então essa é a estrutura do livro de Provérbios. Quais são os principais temas? São vários, eu só coloquei 4 aqui. O temor do Senhor, o princípio da retribuição, a fala, a sexualidade. Tem muita coisa sobre sexualidade, muita coisa sobre fala, o poder da vida. O provérbio chega a dizer, o poder da vida está nos lábios, vida ou morte. Depende de como você vai utilizar. O princípio da retribuição é aquilo que eu falei. Provérbios ensina, se você faz isso, a tendência é você colher isso. Se você ensina o filho, normalmente, seu filho vai crescer bem. Existem as exceções? Existe. Daqui a próxima aula, o Fabiano vai falar de Eclesiastes. É cheio de exceções. Jó é uma exceção. Um homem temente a Deus que sofre. Mas, de modo geral, aplica a sabedoria de Salomão e você vai ver as coisas acontecer na vida. Então, trabalhe, guarde, faça isso, não desperdice, não gaste com coisas que são vãs. Então, o princípio da retribuição presente no livro. Vamos orar? Deus, agradecemos porque mesmo de modo bem rápido nós podemos dar uma olhadinha nesse tesouro de sabedoria que é o livro de Provérbios. Desperte o nosso coração para de fato desejar sermos sábios nas nossas atitudes. Por isso nos faça amar o livro de Provérbios e nos faça submeter ao Senhor. Afinal de contas, o temor do Senhor é o princípio do saber. Entre nós, Deus, com certeza há sábios que precisam crescer ainda mais na sua sabedoria através da tua palavra. Há imaturos que estão iniciando a jornada, que agem de forma tão terrível, de que eles possam se submeter à sabedoria de Provérbios para serem sábios. E se há entre nós tolos, ó Pai, que o Senhor possa mudar o coração pela tua graça, porque os tolos só caminham de mal a pior, e o fim deles será terrível, segundo a própria palavra do Senhor. E nós, enquanto povo do Senhor, nos ensine a gastarmos tempo com aqueles que são sábios, com aqueles que são imaturos e desejam crescer e que nós possamos ensiná-los. Quanto ao tolo, ó Deus, nos faça viver tranquilos, ciente de que a tolice deles não será jamais
tirada por nós mesmos, se não for a ação do teu Santo Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém.